Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora, hoje em um formato diferente porque eu fiz uma live com o Marconde Marques que vocês vão acompanhar aí na íntegra. Eu convidei o Marconde para falar sobre o caso Vitória aqui no meu canal, ele tem feito uma cobertura completa no canal dele, eu assisti os vídeos, achei muito bons e decidi trazer aqui para vocês também porque ele tem informações bastante confiáveis. Antes de continuar, não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários que eu leio e respondo todos vocês, me siga na rede social que estará aqui na tela e também sigam o canal do Marconde Marques aqui no YouTube também. E bora para a entrevista. Quanto a Edna, o que temos de informação até agora? Qual que é a ligação dela com o caso Vitória? Pois é, Giovana, eu acho que por conta de tudo que está acontecendo no caso da Vitória, acho que uma equipe da polícia está sabendo manter muito o sigilo do caso da dona Edna. Não se tem nada da dona Edna que tenha sido vazado. A única ponto é que foi um ouvir dizer de que no laudo de necropsia dela deu morte natural, que eu duvido. Eu acho totalmente improvável que o laudo dela de necropsia dê como morte natural. Primeiro que nós temos que lembrar, ela é encontrada na água, com o rosto virado para baixo, e nos seus pulmões não tem nenhum líquido. Então, você entende que ela estava de pé, morreu em pé, e caiu na água já sem respirar. Ou então foi colocada ali. Ela morreu em menos de um segundo, em milésimos de segundo. Ela morre, cai e já não respira. Mas ela morreu ali no local? Foi confirmado isso? Ou ela pode ter sido colocada ali? Isso é o ponto, a gente não tem essa informação. O único ponto que ouviu dizer é que ela teve uma morte natural. Mas vamos lá. Por que ela andaria quase 4 quilômetros da sua residência até aquela cachoeira? Já é um ponto, uma senhora de idade. Segundo ponto, ela eu sou adepta ao naturismo, vou tirar toda a minha roupa, vou me banhar na água que está muito calor. Vou jogar meu telefone fora, porque eu não sou mais adepto de celular, vou jogar meu telefone fora, porque não foi encontrado, nem as roupas. Tenho um mal súbito, que me dá ali milésimos de verticalidade, caio na água já sem respirar, e não entra água no meu pulmão. Olha, é um acúmulo de coincidências que beira o ridículo pensar nisso. Se isso é realmente verdade, é quase que a gente está falando aqui da criação do universo. Tudo conspirou para acontecer daquela forma, que eu acho impossível. E um pouco antes da Vitória ser encontrada, né? Isso que é o mais bizarro de toda essa história. E então ela foi encontrada sem roupas, com o rosto virado para a água. Não temos a informação se ela morreu no local ou não, nem a causa da morte. A única confirmação é que não foi de afogamento, porque não foi encontrado água em seu pulmão. Exato. E que ela tem uma ligação com o principal suspeito do caso da Vitória. Uma ligação total. Se conhece, né? Ela trabalhou por padrasto do Michael, ele realmente conhece. E tem um ponto que eu esqueci de comentar com você. Dentro do inquérito, isso é muito importante. Dentro do inquérito, às 2h17 da manhã, Michael está conversando com alguém ou utilizando o Facebook Messenger. Às 2h17 da manhã, ele está usando o Facebook Messenger. Só que nós temos que lembrar que a Vitória, possivelmente, ou está no banco do carro dele, ou está no porta-malas dele, com ou sem vida. Porque esse horário, 2h17, ele se encontra na residência que ele se muda, né? Não que ele vai morar com a esposa, na residência que foi feita a perícia. Ele está ali, 2 horas da manhã, ele está ali. Por quê? Porque a polícia conseguiu captar imagens dele indo para casa. Então, tem imagens dele 1h52 e 1h55, muito próximo à residência. E aí tem os vizinhos também, que falam que tiveram um barulho estranho. E aí, depois disso, às 2h17 da manhã, ele está usando o Facebook Messenger, provavelmente conversando com alguém. Ninguém vai entrar no Facebook Messenger se não for para conversar com alguém, né? E é estranho o fato de ser no Facebook Messenger. Será que ele
possivelmente acreditou que as mensagens não ficariam registradas ali, ou ele estaria conversando com alguém que saberia do crime, porque se ele acabou de cometer um crime, ele está com o corpo em algum local, no carro acredito que não, por causa da falta de evidências dentro do carro, mas ele está com o corpo de uma mulher em algum lugar, ou ela com vida, ou sem vida, e ele está conversando com alguém no Facebook Messenger. Exatamente. E aí nós temos que pensar em outro ponto, não é, Giovana? Hoje, as pessoas mais novas, elas usam WhatsApp, Instagram. Sim, verdade. Mas as pessoas um pouco mais velhas, de uma geração posterior à nossa, elas usam muito mais o Facebook e o Messenger. Então, existe uma disparidade de gerações aqui. Gerações mais velhas usam o Facebook, gerações mais novas usam o Instagram. Nós temos que pensar o seguinte, a dona Edna tem 63 anos. Você acha que poderia estar falando com a dona Edna nesse momento? É uma possibilidade, não pode, é só uma conjectura. Sim, claro. Mas tem alguma coisa que liga, há uma interseção entre o caso da dona Edna e o caso da Vitória. É muito difícil desvincular um caso do outro, porque as circunstâncias encaixam no outro. Enquanto estavam procurando a Vitória, sem saber se ela estava com vida ou sem vida, encontra o corpo da Edna. A Edna tem ligação com o Michael, que é colocado como principal suspeito da morte de Vitória. Então, pode ser uma coincidência macabra, uma coincidência muito improvável? Pode. Mas é difícil. Quando tem tantas ligações entre dois casos, é difícil você falar apenas em coincidências. Claro que as provas vão dizer, né? Mas se ele conversou com alguém e a polícia teve acesso de que ele estava conversando com alguém, a polícia sabe com quem e o que ele estava conversando, correto? Esse é o ponto, não. Por que não? Porque as conversas, elas são criptografadas. Você só tem acesso a informações dessa natureza quando você tem a quebra do sigilo telefônico e o grampo, chamado grampo, né? Que é o monitoramento daquele aparelho. Enquanto você não tem um monitoramento, aquelas informações não ficam salvas. Então, elas não têm acesso. Eles sabem que, por exemplo, que se entrou no Facebook Messenger, mas não com quem falou ou o que falou. Se ele apagar as mensagens, então não consegue acessar, é isso? Não consegue. Você só tem esse tipo de vínculo quando você tem o monitoramento do telefone. Mesmo o Celebrate, ele consegue captar muitas informações vindas do WhatsApp, por exemplo. Do WhatsApp é o mais fácil para o Celebrate. Exatamente. Então, é muito mais fácil para a pessoa utilizar essas redes sociais se ele quer ali que as conversas fiquem em sigilo. Mas, a partir do momento que você tem um monitoramento, aí não, você tem todas as conversas, para quem está falando, com quem está falando, voz, tudo. Você tem acesso a tudo.